Após 4 anos, 4 meses, 20 dias e 195 episódios, chega ao fim o maior e melhor, pelo menos até o momento, arco de One Piece. Arco esse que contou com muitos momentos emocionantes, personagens incríveis e lutas inacreditavelmente épicas. Nesse vídeo, vamos lembrar um dos melhores momentos desse arco que faz com que o Wano seja um dos melhores arcos de One Piece de todos os tempos. Vale ressaltar aqui que o arco de Wano é um arco muito grande, então muito provavelmente não daria para descrever todos os melhores momentos em um único vídeo. Então, se você gosta de One Piece e quer receber mais vídeos como esse aqui, não deixe de se inscrever nesse canal. O canal ainda está no comecinho, a sua ajuda é muito bem-vinda. Então vamos lá relembrar os melhores momentos de Wano. Então vamos começar aqui com uma das lutas que mostrou que o Wano não estava para brincadeira. Estou falando aqui de Luffy vs Kaido na sua primeira luta. Essa luta é muito inesperada, porque geralmente nos arcos de One Piece, o Luffy enfrenta o chefe final, o grande boss, no final do arco. Mas não, Luffy encontra Kaido ali nos primeiros episódios e ao ver a destruição causada por ele, o Luffy parte pra cima sem pensar duas vezes. Porém, o que ninguém esperava é que Luffy ia receber um hit kill monstruoso do Kaido. Em um único golpe, Luffy, na sua forma mais forte, que naquele momento era o Gear 4, foi completamente solado pelo Kaido. Essa luta serve pra gente entender o nível de um Yonkou e como seriam as lutas de Wano dali pra frente. Outra luta ali no comecinho de Wano é a luta do Zoro vs o Killer. Essa luta é uma das primeiras batalhas de Wano e mostra o nível da nova animação de One Piece. Sem falar que a luta faz várias referências aos filmes da época japonesa sobre samurais. Então a cena fica preto e branco, sendo que as únicas partes coloridas ali são o sangue dos personagens, naquele tom de vermelho bem vivo, se destacando de toda a animação. É simplesmente incrível. Dando segmento aqui, a gente não pode deixar de falar em relação ao feedback que mostra a história do Oden. É nesse flashback que nos é mostrado pela primeira vez o nível de força do Gold Roger, o rei dos piratas. Vemos ali no embate entre os piratas Roger e os piratas do Barba Branca a força desses dois monstros. Embora a gente já tivesse visto a força do Barba Branca lá em Marineford, é muito importante lembrar que lá naquela época lá, ele estava doente, estava nas últimas ali. E ver ele lutar contra o Roger no seu auge, usando ataques massivos de Haki, é algo inacreditável. Não só isso, como esses flashbacks revelam muita coisa importante para a história. Vemos os piratas Roger no caminho para encontrar o One Piece, vemos aquele ovo misterioso que ficava no barco do Roger, que até hoje não sabemos o que é, vemos ele chegando ali em Laugh Tale, e aí surge um dos maiores mistérios de One Piece, que é por que o Roger e os seus piratas Heroes quando chegaram e viram o One Piece, e por que eles chegaram tão cedo? Essas duas perguntas são perguntas muito importantes daqui pra frente na série. Então esse arco do Oden tem muita coisa importante que vai ser retomada em vários momentos de Wano, mas que também ampliam e criam muitas camadas ali para a história de One Piece no geral. E não podemos deixar de comentar aqui em relação à morte do Oden. Oden era um samurai muito poderoso que, ao retornar ao país do Wano, vê as pessoas sofrendo na mão de dois novos tiranos que ali se instalaram. Estamos falando de Kaido e Orochi. Temos o embate de Oden vs Kaido, que é uma luta incrível, porém que acaba muito mal pro Oden devido a uma intervenção ali da Higurashi, que muda de forma para a forma do Momonosuke e faz com que o Oden se distraia e seja atingido por um ataque mortal do Kaido. Após isso, infelizmente, a gente vê o Oden sendo executado pelo Kaido e pelo Orochi, mas não antes de mostrar o quão monstruoso ele era, no qual ele segura todas as bainhas vermelhas enquanto ele é fervido vivo em um caldeirão de óleo quente. E, em um ato de covardia, o Kaido executa o Oden, levando à morte um dos guerreiros mais poderosos de Wano. Porém, antes disso, Oden dá um último comando para os bainhas vermelhas, que seria o que daria a oportunidade deles fugirem, o que nos levaria para o momento atual de Wano. Então o Momonosuke e o Kinemon partem uma jornada para 20 anos no futuro para buscar aliados para enfrentar o Kaido e o Orochi, e nisso encontramos os Chapéus de Palha, no qual formam uma aliança. A história do Oden é uma história muito triste e não poderia ficar de fora desse vídeo. Momonosuke, Hiyori! Itte mairu.
Outro momento icônico desse arco de One Piece é a chegada dos supernovas em Onigashima. Essa cena é simplesmente maravilhosa. Vemos ali toda a aliança ninja, samurai, mink e pirata indo para a base dos piratas feras. E nisso, a gente tem uma sequência incrível de animação onde Luffy, Lau, Kid saem arregaçando geral. Essa parte fica ainda mais especial com a chegada ali do novo tripulante do Chapéu de Palha, que seria o Jinbe. Jinbe, que já chega destruindo vários navios ali do Kaido e tem um momento muito emocionante ali junto com o Chapéu de Palha. Jinbe, que desde o arco lá dos Homens Peixes havia sido prometido como um novo membro do Chapéu de Palhas, porém que havia ficado para trás para poder ajudar os Piratas Sols e também na fuga do Chapéu de Palha dos Piratas da Big Mom. E quando o Jinbe finalmente chega e a gente vê o bando completamente reunido, é um momento muito emocionante. Saindo um pouco das lutas épicas, a gente tem a apresentação dos Piratas Feras a partir da música do Queen. Essa cena é espetacular, além de engraçada e visualmente muito bonita, ela serve ali para nos mostrar os inimigos que os Chapéus de Palhas vão enfrentar em Onigashima. Eu duvido muito se você não voltou a assistir essa cena ou ouvir essa música em algum momento, sem falar que na dança do Queen é bastante viciante. Aqui agora temos também um momento muito incrível. Estou falando aqui entre a luta dos Bainhas Vermelhas e o Kaido. Aqui, novamente, os animadores usaram muitas referências dos filmes de samurai para poder criar uma entrada incrível ali para os Bainhas Vermelhas, onde eles atacam o Kaido iniciando a batalha de Onigashima. E em seguida, eles vão pro topo de Onigashima e ali a gente tem uma batalha épica entre os Bainhas Vermelhas e o Kaido. Toda essa sequência é muito incrível, muito bem animada e tem todo um peso gigantesco ali, que é a vontade herdada de Oden se manifestando nas Bainhas Vermelhas. Toda a sequência de ação, animação, trilha sonora, tudo passa muito bem o peso da missão dos Bainhas Vermelhas, que tiveram que esperar 20 anos para poder finalmente derrotar o Kaido e o Orochi. E finalmente chegou o momento da grande batalha. É simplesmente de tirar o fôlego. Mais adiante, a gente tem uma outra batalha bem interessante ali, que é a batalha do Jinbe e do Hus Hus. É uma batalha curta ali, mas mostra como o Jinbe vai acrescentar para o bando em termos de força. Hus Hus, que durante as suas falas com o Jinbe, ele representa bastante o racismo sofrido pelos Homens Peixes, e também traz várias informações ali sobre o passado da Gomu Gomu no Mi, sobre o Shanks e o governo mundial, como também sobre o Deus Nika, que a gente só ia entender vários e vários episódios depois. Porém, mesmo sendo um oponente extremamente forte, sequer consegue encostar no nosso querido Jinbe e é derrotado com um belo soco recheado de haki. O Jinbe é simplesmente um personagem incrível, assim, não tem como, cara. Outra luta em Onigashima que envolve os Chapéus de Palhas é a luta entre a Nico Robin e a Black Maria. Essa luta começa com o Sanji sendo capturado pela Black Maria e suas lacaias, e como a gente sabe, o Sanji ele não bate em mulheres, então ele fez a única coisa que estava ao seu alcance ali. Parece uma cena boba ali, mas essa cena mostra muito a confiança entre os Chapéus de Palhas. O Sanji chamar a Robin para salvá-la tem todo um peso ali, principalmente a Robin, que é uma personagem que antes dos Chapéus de Palha vivia sozinha, se isolava, não tinha companheiros de verdade. Nisso, temos a chegada da Robin, que começa uma batalha contra a Black Maria. Robin, que acaba tendo bastante dificuldade para enfrentar a Black Maria, além de ter que reviver alguns traumas do seu passado. Porém, a Robin se mostra mais forte e mostra a sua forma da sua fruta libertada, que transforma ela literalmente em um demônio. E nisso, nós temos uma fala muito forte da Robin que é: Em seguida, a gente tem basicamente um dos momentos mais épicos de todo esse arco.
次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだならカイドウを撃てるのはそいつら。 Após Kaido derrotar as Marinhas Vermelhas, Luffy, Zoro, Law, Kid e Killer chegam a uma parte superior de Onigashima e vão finalmente enfrentar Kaido e Big Mom. Luffy chega no local da batalha e vê seus amigos derrotados. Kinemon, em lágrimas, explica a situação pro Luffy. E quando Kaido vai atacar o Luffy, pede para Law tirar todos dali e dar um soco verdadeiramente poderoso no Kaido, que finalmente sentiu o peso da força do Luffy. E a partir desse momento, a gente tem muitos momentos incríveis que envolvem o Law, o Kid e o Zoro. A gente tem ali os capitões usando um ataque em conjunto no Kaido, que é simplesmente incrível. O Law e o Zoro conseguindo ferir o Kaido. E tem um momento que é ainda mais incrível que esses, que é quando o Zoro defende o que provavelmente foi o ataque mais poderoso que tínhamos visto em One Piece até aquele momento, que é o golpe em conjunto da Big Mom e do Kaido. E o Zoro sozinho consegue tancar o golpe. É simplesmente um dos maiores feitos de força dentro de One Piece. Não podemos deixar de falar aqui também de um dos melhores personagens de One Piece, que é o Yamato. O Yamato tem vários momentos incríveis nesse arco. Temos ali flashbacks do seu passado, vemos ali a sua relação com o Ace e vemos também a sua luta contra o Kaido. E essa luta é simplesmente espetacular. Temos aqui uma demonstração da força do Yamato, que já sabíamos que era absurdamente forte, porém não sabíamos o quanto. Durante essa luta, vemos o quanto o Yamato sofreu nas mãos do Kaido, como desde a sua infância ele sofreu diversos abusos, e temos ele demonstrando toda a sua repulsa pelo seu pai em uma batalha épica entre pai e filho. E obviamente a gente não pode deixar de falar aqui entre a luta do Sanji e do Queen. Essa luta é bem legal, porque vemos o Queen, que era um dos generais do Kaido mais fortes, Queen que utilizava diversas tecnologias ali para poder aprimorar seus poderes, inclusive tecnologia Germa. Isso fazia com que ele tivesse todos os poderes ali dos irmãos do Sanji. Não só isso, como o Queen, ele fica provocando o Sanji ali para poder usar seu traje Germa. Vemos aqui que o Sanji, após despertar seus poderes da linhagem Germa, ele fica meio que com medo ali de se tornar igual aos seus irmãos e destrói o seu traje especial. E em seguida vemos ele derrotar o Queen, que por si só já era absurdamente forte e ainda mais tinha os poderes de todos os Germas ao seu lado. E nisso vemos um novo poder do Sanji, que aumenta a temperatura das suas chamas, tornando elas azuis e absurdamente mais poderosas. Outra luta com um general extremamente forte é a luta entre o Zoro e o King. Zoro, que já estava gravemente ferido devido à sua luta contra o Kaido, lutou agora contra o general mais forte dos Piratas Feras. E nisso se viu encurralado, porque King tinha uma resistência absurda devido à sua linhagem lunariana. Zoro então descobre a fraqueza de King e em uma sequência alucinante de ação derrota o King com a mais nova espada, herdada de Oden. Nesse momento é revelada sua nova alcunha, Zoro, o Rei do Inferno. Outro momento e personagens que não podem ser esquecidos aqui é o Law e o Kid, que enfrentaram a Big Mom. Law e Kid já estavam exaustos e feridos ali contra a luta do Kaido e a Big Mom, porém ainda tinham as últimas forças ali para poder enfrentar uma das Yonkous mais fortes de One Piece. Tanto Law quanto o Kid precisam usar suas técnicas finais, que são as técnicas das suas frutas despertas. Law acerta a Big Mom e faz a sua espada crescer até o manto terrestre, lançando um ataque que destrói a Big Mom internamente, além de abrir uma cratera gigantesca no solo abaixo de Onigashima. E mesmo assim, a Big Mom ainda tenta se levantar, que é quando o Kid usa seu canhão ali para finalizar a Big Mom e manda ela para o subterrâneo de Wano, mergulhada em magma. Prometheus, Hera, nani shiteru? Tasuke ni koi. E por fim, obviamente a gente não pode deixar de falar da luta final de Wano, de Luffy versus Kaido. Essa luta que durou dezenas e dezenas de episódios. Tivemos muitas cenas épicas do embate desses dois monstros e vemos ali o Luffy e o Kaido se divertindo muito durante a luta. Até que temos a intervenção da CP0 e o Luffy é derrotado pelo Kaido pela terceira vez.
E nisso, o Luffy não é só derrotado, ele é morto pelo Kaido. Porém, nos próximos episódios ali somos surpreendidos. O som dos tambores da libertação começam a tocar e começamos a ouvir os sons que trariam a libertação de Wano. Luffy retorna à vida graças à vontade herdada, a vontade de libertação que se alinham com a verdadeira forma da sua fruta, a fruta Nika Nika no Mi, a fruta que representa a reencarnação do Deus Sol, Nika ou Joy Boy, cultuado pelo mundo de One Piece e que era um deus libertador que trazia o sorriso no rosto das pessoas por onde passava. E somos revelados a nova transformação do Luffy, o Gear 5, que não só traz um visual novo e diferente, como reúne todos os poderes de todos os outros Gears em um só, deixando o Luffy extremamente poderoso. Com ataques recheados de Haki do Rei e a capacidade de transformar tudo que toca em borracha, essa é a verdadeira força do Luffy, a verdadeira Gomu Gomu no Mi. E nisso, a verdadeira luta entre o Luffy e o Kaido começa e o Oda simplesmente surpreende todo mundo aqui. Pois vemos o Luffy na sua versão biruta, o poder mais ridículo do mundo, uma homenagem direta aos desenhos antigos. Luffy e Kaido têm uma luta épica com uma animação que nunca havíamos visto em um anime assim. E nisso até o Kaido fica surpreendido. E nisso a luta chega ao seu final com o Luffy usando o ataque mais poderoso que já vimos em One Piece. Temos o arco de Wano sendo finalizado com o Luffy derrotando Kaido e trazendo a liberdade para o Wano e sorrisos para todos que acompanharam essa saga. Esse arco é simplesmente incrível. E você, o que você achou do arco de Wano? Teve algum momento que eu não falei que ficou faltando nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Como eu disse, o canal tá no comecinho, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.